Junta-se então à conversa Alexandra Leal, seja bem-vinda. Olá. Eu se calhar vou agora lançar aos dois o assunto então que ficou pendente na nossa conversa, Quintino, sobre a tensão pré-menstrual. Eu sinceramente sempre achei que era uma desculpa das mulheres para, numa certa altura do mês, serem chatas como a potassa. Não é desculpa. Não tem a ver com as hormonas. Coitada da potassa. Porque essas mulheres que de facto apresentam um comportamento mais alterado nessa fase do mês, de facto estão em sofrimento mesmo. Não tem a ver... Sofrimento físico. E físico e emocional, De porque dor. isto não se para, não é? Ok. O António Damasio bem misturou. Não são as hormonas, é a nossa cabecinha a mandar nisto, não é? Se fosse uma questão hormonal, vamos a Darwin, princípios gerais da biologia. Se fosse uma questão hormonal, todos os elementos da espécie sofriam tensão Tensão pré-menstrual. pré-menstrual. Porque a biologia é equivalente. Mas podia haver variações ou Não, flutuações. não são permitidos a esse nível. Não é? Uma espécie caracteriza-se por todos o conjunto de estruturas, de funções e também de padrões fixos de ação, ou de instintos como antigamente se chamavam. Portanto, se fosse uma questão de hormonas, todas as mulheres sofriam de tensão pré-menstrual. Então, se não é uma questão da biologia, não é uma questão das hormonas, que, como já falávamos há bocado, não têm força, no caso da espécie humana, por conta da transformação que o lobo frontal sofre, então o que é que está a acontecer? Quando se começa a estudar, e já há imensas teses de doutoramento, imensos estudos sobre isso, quando se começa a estudar o que é que diferencia uma mulher que tem tensão pré-menstrual e uma mulher que não tem tensão pré-menstrual, encontramos sempre o mesmo dado. Uma mulher com tensão pré-menstrual é uma mulher que lida mal com a sua sexualidade e já lida mal com a sua sexualidade há muito tempo. E depois faz uma coisa que se chama Lei de Janet, que é... Como é que é? Lei de Janet, J-A-N-E-T, que é um símbolo no seu corpo, um sinal no seu corpo, desencadeia a representação daquilo que a incomoda, o sexo. E a menstruação acaba por estar a fazê-la confrontar-se Estou a perceber. com a Com aquilo que sexualidade. incomoda. E é isso que provoca a É tensão. uma espécie de imagem por onde canaliza a má energia. Exatamente. Isto Portanto, é uma sofre-se... mulher que claramente precisa de uma reunião da maleta vermelha. Exatamente. E que um dos mitos que estão numa lista de mitos que tu me enviaste, enviada pela Sandra Gil, não é? Pela psicóloga da Maleta Vermelha, um dos mitos é que não se deve ter sexo durante a menstruação. Mentira. Exatamente suponho, o não é? contrário, para haver a libertação de endorfinas e, Porquê é que não se vai fazer sexo? Deixa cá ver se hoje é dia de sexo. Exatamente. Olha, como é que estás hoje? Mas eu gosto muito Mas da deixa-me calendarização defender. do sexo, portanto, essa acho também Porquê? Porque não acho piada nenhuma, estou a ser que irónica. susto! Canalizar o sexo é a pior coisa, a meu ver, que se possa fazer. Ai, hoje é dia, pronto, lá tem que ser. Claro. Eu gosto de pensar Libertem-se. o sexo e o amor a partir dos outros dois padrões anteriores, a amizade e o afeto. Então, eu gosto de pensar assim, bom, vamos calendarizar o sexo. Então, vamos calendarizar o dia em que uma mãe ou um pai dá atenção a um bebê. O que é Hoje é muito dia de bom. dar atenção ao bebê. Não, O que hoje não é dia de dar atenção ao bebê. Exatamente. Porque depois o bebê sente toda a atenção nos pais e no dia em que foi escolhido para haver sexo não há, porque o miúdo só dorme às 4 da manhã. Ora bem, Também ora faz bem. exatamente. Mas Se for esperto, ainda se atrasa no jantar e fica ali a fazer uma bíblia. Exatamente. Mas deixa-me tirar uma dúvida. Defendem que deve haver sexo quando a mulher está menstruada, no período da menstruação. Sim, não há nada a ver. Ela tem desejos, normalmente, Aurélio. ou pode não ter, mas pode ter. Há um problema, e os odores? Porque eu É sei isso que que eu há ia dizer. homens que... Não, É não um há nojo, não é? Há Pergunta muitos para homens Há e as questão- próprias mulheres têm pudor às vezes, não é? Exatamente. Há a questão, as há a mulheres questão têm do pudor, sangue, ficam mal não com o a que sexualidade. fazer. Nós já temos algumas soluções. Uma delas são umas bolinhas, salve essa, umas bolinhas de espuma que nós colocamos dentro de nós. Elas fazem a absorção temporária Ok. da menstruação durante o ato sexual, nomeadamente, por exemplo, para o sexo oral. Essa é uma das Não, soluções. pode, Mas não mesmo queres feito estragar o porque- negócio. Mas, por Não, exemplo, não. às minhas pacientes eu ensino outra coisa. Isto Conto, Ai, conto. vou adorar Vamos isto. acabar é um a momento- aprender. não é para estragar o negócio. Não. Isto é um momento turbulento. Que, Show de titãs. eu trabalhei muito com prostitutas e com prostitutos que me ensinaram imensas coisas. Trabalhei como psicoterapeuta e aprendi muito. Aliás, durante um tempo, ia ao intendente atender pacientes que não conseguiam sair porque sofriam de crise de pânico. E ensinaram imensas coisas. Não querendo estragar o negócio e não havendo à mão uma dessas bolinhas, Exatamente. a alternativa é uma esponja, qualquer esponjinha serve para isso, umedecida e por causa do odor, 3 gotinhas de vinagre. Já. Dá tempo para o marido lhe oferecer Ah, sexo viste? oral sem ele se incomodar, sem ela se incomodar sem nada. isso Não é estragando Claro, nada. não, porque dizer, a esta tal salada está bolinha bem é esponja. A tal bolinha é uma esponja. É uma esponja, É não faz esponja. São umas bolinhas assim redondinhas, altas de esponja, autêntico, não há nada de Sem especial. querer ser muito gráfica, retirar um tampão acaba por ter o mesmo efeito.
Se acabámos de retirar um Sim, mas o tampão. tampão tens o fio, não é? Não, então o próprio tampão pode atrapalhar. Mas ajuda o fio a seguir, não é? Porque o tampão é duro, Ok, mas a bolinha Exatamente, fica lá exatamente. alojada. Exatamente. Ok, estou a perceber. Eu pensei Mas que isso tinha de depois ser leva a outro retirada. problema, que eu acho brilhante, que é, e depois como é que isto sai? Exato. Eu estava a pensar nisso. Como é que sai? Sai assim. Porque como não tem fio, não tem nada, como é que sai? A mulher tem esse Como a problema. dobra- Ai, a mulher tem. Assim sim, já Exatamente, percebi. estamos a falar dos produtos por vezes enormes, coisas que... Mas isso cruza com uma isso coisa. é manobra aquilo lá da- dentro. a manobra da Agnes Nós não é somos aqui um labirinto, indicada. não é? Portanto, é muito complicado. Mas isso cruza com uma coisa importante que é o desconhecimento que nós temos. Eu tive o cuidado de alterar no último segundo a palavra ignorância para desconhecimento. O desconhecimento que nós temos sobre a anatomia, sobre o nosso corpo, e no caso, Eu vou nós copiar. o corpo da mulher e a mulher o Eu corpo vou dos copiar homens. desconhecimento, que eu costumo utilizar a ignorância sexual. Mas eu no último segundo mudei para sexual, desconhecimento. eu acho bem. Exato. Eu Porque é a vou- Mas é mesma verdade. história das Estamos a mulheres falar que de se sangue, não queixam. achas que este mito vinha a É, propósito? vem a propósito, sim senhor, que isto hoje está muito sanguinário, temos que chamar os vampiros. Se a Está na moda rapariga também, não é? sangrar na primeira relação sexual, significa que ela não é virgem, é um mito comum. Não Isso é uma sangrava na primeira relação sexual. pressão. Isso Se é uma não pressão. sangrar, Sim, estava a brincar com o mito. Isso é uma pressão muito complicada que há sobre as mulheres. Não sinto tanto agora com as jovens mulheres, as miúdas que nos aparecem. Aliás, são muito poucas as que chegam às reuniões que ainda sejam virgens. Acontece muito termos miúdas que são levadas pelas mães e, portanto, toda aquela informação que deverá ser a mãe a passar, pedem que seja a assessora, porque estamos livres de Claro. emoções, não é? E de sentimentos e, portanto, podemos ser claras, concisas, diretas e a mãe, de certa forma, livra-se um pouquinho dessa obrigação. Isto é para associar Eu acho mais a brilhante. Obrigação, É tipo- gostei da palavra. Eu expliquem. acho brilhante porque eu adorava que isso tivesse acontecido comigo porque eu tinha feito plim mais cedo. Claro. Ou seja, ouvir falar de ímãs complacentes, que é uma frase lindíssima, Adoro. uma expressão lindíssima. Só aprender a palavra já dá. Já é sim, complicado. sim. Imagina um ímã com alguma... Eu imagino com alguma fleuma, complacência. até. Eu acho que é uma sensação libertadora. Eu tive isto, eu, com 35 anos, só há muito pouco tempo é que me apercebi disto. Eu sou de facto a primeira mulher na minha família, e não somos poucas, a falar de sexo e de sexualidade com uma sensação libertadora incrível. Isso é libertador, mas ao mesmo tempo não torna a coisa tão tocato lá que se perde um bocadinho Não se da... perde, não. não, Isso não. são A os ideia- pequenos segredos do casal. Exato, E já estamos exato. a entrar num outro patamar. Eu acho que esta sensação que eu tenho, eu adorava que toda a gente, todas as mulheres a tivessem. E homens Podemos também. falar, Nós também exatamente, temos um caminho para exatamente. percorrer. Podemos falar disto. Os homens Aliás, falam, o que eu só sinto, comentem. o meu marido não sente. Portanto, não fala. Exato. Quem conhece o meu marido sabe que não fala destas coisas com a mesma vontade que eu sinto, o que é uma pena. Mas pronto, só se estragou uma casa. Agora, é muito bom a mulher saber que tem nesta altura, e quem diz a maleta vermelha diz, era ótimo sentirem esta sensação com todos os agentes de saúde médica, poderem falar de sexo e de sexualidade sem problemas, Isso é sem muito difícil. vergonha. Como é que vão falar quando, primeiro, não há informação sobre sexualidade nesses agentes de saúde? Estou a falar enfermeiros e médicos. Depois, quando nós temos uma lei que permite que na interrupção voluntária da gravidez o médico ou o enfermeiro seja objeto de consciência. Como é é que se verdade. permite uma lei? Se não quer ser médico, não seja. Claro. Agora, se eu for médico e sou objetor de consciência e vem uma mulher bem assim, desculpe, mas comigo não, eu já assassinei psicologicamente aquela mulher. Como é que verdade, nós... é verdade. Quer dizer, nós temos que perceber, não podemos ter dois pesos e duas medidas. Ou nós criticamos a cultura africana por fazer a ablação da glândula do clitóris, ou paramos de os criticar e então permitimos viver numa sociedade onde o médico pode ser objetor de consciência em relação à interrupção da gravidez. E digo isso com a tranquilidade de quem é a favor da interrupção da gravidez. Eu não sou a favor da despenalização, eu sou a favor da interrupção da gravidez. Eu já trabalho há bastantes anos em psicoterapia com adolescentes, com crianças, adolescentes e adultos, para saber que uma gravidez que não é para ser é aquilo de que pior que nós podemos fazer a trauma. algum humano. É complicado. Muito É verdade. Sim, porque levamos a jovem mulher a decisões que ela não está minimamente Claro. preparada para as Claro, tomar claro. e a rumos de vida extremamente Sem complicados. Se tivéssemos tempo, ainda gostava de perguntar se a virgindade hoje ainda conta para alguma coisa. Pois é, Para conta, muitas pessoas. eu conta, também acho conta. que também. Já tivemos uma Conta. respostinha. Pronto. E acho brilhante Temos que que os fechar. cirurgiões plásticos agora consigam fazer uma segunda cirurgia. É verdade. Só que isso levanta outro problema, Se que calhar, é... amor, quando fizemos 10 anos de casado, eu ofereço a minha virgindade. Eu acho que isso já foi no Emanuel, ela voltava, não é? Emanuel Virgem outra vez. Já, Pronto. portanto, nos anos E 80 começa o cinema e os filmes pornográficos É verdade, a vai começar. explorar Era a assim tudo que isso. Cristela ainda, não é? Ora, e nós, é verdade. E nós despedimos, vamos continuar aqui a conversa, isto vai ser loucura a seguir, mas vocês não vão ver.
Até para a semana. Muito obrigada, Alexandre. Muito obrigada, Beijinhos, Quintino. obrigado. Muito obrigada, Aurélio. É verdade, para a Volta semana já mais cá está vezes. o Mas Vasco, se eu deixar. se ele não, Olha, mas tens se ele não de voltar tiver mais ficado vezes. soterrado no México. É verdade. É que ele apanhou um Os cisne, não é? cabelinhos brancos ficam bem cá no programa, pá. Ficam. Ficam. Vasco, pinta o cabelo. Eu estava a ver que Tchau. as mulheres são melhores.